Bora, galera, de volta ao nosso preparatório de matemática básica para você que quer se preparar para qualquer processo seletivo, certo? Estou trazendo hoje um exercício de regra de 3 simples, tem um detalhe aí que vai pegar muita gente, certo? E você tem que ficar esperto, beleza? Se você quiser se aprofundar nesse tema, eu vou deixar aqui um link que te leva para uma play onde só tem aula de regra de 3. Todas as aulas que eu já gravei sobre esse assunto, certo? Vamos começar então. O exercício diz o seguinte: um trem rodando a velocidade de 50 km por hora. Então isso é um exercício de regra de 3. Você já coloca as colunas com as variáveis. Uma coluna diz respeito a... Vou colocar aqui de outra cor. Uma das colunas diz respeito à velocidade, tá? Quilômetros por hora. Beleza. Nesse caso, o trem está rodando a uma velocidade de 50 km por hora. Beleza. Vai de São Paulo ao Rio em 8 horas. Qual é a outra variável? Horas, ou seja, o tempo, né? Variação de tempo. Nesse caso, 8. Fechou. Então, a primeira oração eu já montei o meu esquema para resolver essa regra de 3 simples. Em quanto tempo... Opa! Eu venho aqui e coloco um X. Em quanto tempo? Não tem essa informação. Beleza? Fará a mesma viagem se a velocidade passar para 80 km por hora. Era 50, passou para 80. Beleza? Essa é a pergunta do exercício. Detalhe importante é o seguinte. Em se tratando de uma regra de 3 simples ou composta, a gente vai ver mais exercícios adiante, é importante você colocar uma seta. Eu costumo colocar na coluna onde tem a variável. Esqueça essa aqui. A variável que eu quero... Essa aqui é uma variável, né? Quilômetro por hora. Essa aqui é outra variável. Horas ou tempo. Gasto. Certo? E aqui nessa variável tem esse cara que eu quero descobrir. Costumo colocar a seta para baixo. Porque se esse cara se mantiver, se os demais se mantiverem desse jeito, eu vou simplificar as minhas contas. Vou te explicar isso mais adiante, certo? E agora eu tenho que comparar as duas informações. Muita gente já viria aqui e colocaria para baixo também, né? Só que você tem que pensar. Eu só posso colocar a seta para baixo, igual eu coloquei aqui, se essas grandezas forem diretamente proporcionais. O que significa essas grandezas serem diretamente proporcionais? Significa o seguinte: se uma aumentar, a outra também aumenta. Se uma diminuir, a outra também diminui. Percebeu? Diminui, diminui. Aumenta, aumenta. Beleza? Não é o caso aqui. Por isso que você tem que pensar muito bem. Por isso que no início dessa aula eu falei, ó, toma cuidado porque tem uma pegadinha aí. Ou pelo menos redobre a sua atenção ao resolver esse exercício. Perceba, imagine você, tá? Esquece aí o trem, imagine que é um carro. Você está viajando a 50 km por hora, você leva 8 horas. Beleza, legal. Você aumentou a velocidade. Pensa comigo, bom senso. Eu aumentei a velocidade, vai demorar mais para chegar? Não, vai demorar menos. Mais, menos. Percebeu? Inversamente proporcional. Essas duas grandezas. Eu falei variável, mas é grandezas. Certo? Beleza. Então, se é inversamente proporcional e aqui eu coloquei seta para baixo, automaticamente aqui eu tenho que colocar a seta para cima. Bacana. E como é que eu resolvo isso? Olha por que eu coloco seta para baixo. Aqui eu vou escrever uma razão em proporção. O que é razão em proporção? Aliás, o que é razão? É uma divisão entre números, certo? Numerador e denominador. O que é uma proporção? Uma igualdade entre duas ou mais razões. Olha como é que eu vou montar minha proporção. 8 está para x, beleza? Assim como, legal... Ó, já é uma igualdade entre uma razão e aqui nós teremos outra. Igualdade entre duas ou mais razões eu chamo de proporção. Fechou. Aqui eu não vou colocar 50 sobre 80. Eu colocaria 50 aqui em cima e 80 aqui embaixo, desde que essa seta fosse para baixo. Ela não está indicada para baixo.
O sentido dela é para cima. Significa que eu tenho que inverter isso aqui. Eu tenho que pegar o 80, colocar no numerador. Tenho que pegar o 50, colocar no denominador. Certo? Beleza. E daí? Vamos resolver isso aqui. Eu saio multiplicando que nem doido? Não. 80 vezes x, 80x. Isso é igual. 50 vezes 8, 8 vezes 50. Você não vai resolver essa conta. Tá? Você não vai resolver essa conta. Nunca. Você vai deixar indicada a multiplicação. Por que você vai deixar indicada a multiplicação? Porque você vai ver se vai dar para simplificar. Na hora que eu passar esse 80 dividindo, operação inversa da multiplicação, aqui tem uma multiplicação. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, depois que eu passar esse 80 dividindo, eu verei se eu conseguirei simplificar alguns desses valores. Por isso que eu não faço essa conta antes, senão você vai fazer conta à toa. Olha o tanto que é simples aqui, ó. Perceba. 8 vezes 50, deixa indicado. Fechou? Bacana. 80 eu vou passar dividindo. Tá aqui 80 dividindo, ó. Uai, o que aconteceu? 80 dividido por 10 dá 8. A gente costuma cortar, né? Ou simplificar. Não, nesse caso é cortar o zero mesmo. Mas na prática você está pegando 80 e dividindo por 10. Vai ficar 8. Se você pegar 50 e dividir pelos mesmos 10, dá 5. Olha quem está aqui. Tem um 8 e tem um 8. Quem que sobrou na jogada? Só esse 5. Pronto. 5 o quê? Horas. Esse é o resultado final. Sem ficar fazendo conta demais. Se você pega 8 vezes 50, dá 400. Aí depois você tem que pegar esses 400 e dividir por 80. Para quê? Se você pode simplificar. Certo? Então tá confirmado aí, ó. Se esse trem vai a 50 km por hora, leva 8 horas. Se aumenta a velocidade, diminui a quantidade de horas. Presta muito atenção. Nem sempre as grandezas, isso aqui é um exemplo, nem sempre as grandezas são diretamente proporcional. Nesse caso aqui são inversamente proporcionais, certo? Espero que você tenha gostado, retorno em breve. Até!